Trindade Santa de Amor, dai-nos um coração cheio de compaixão. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, verso do 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhe disse: vinde sozinho para um lugar deserto, descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barca para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que era eles. Saindo todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelha sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, hoje a gente vê o quanto Jesus tem compaixão das pessoas. Primeiro a gente percebe no Evangelho que ele tem compaixão dos discípulos, né? Que estavam aí trabalhando, né? E às vezes não tinham tempo nem de se alimentarem. E pede para irem descansar, para irem num lugar deserto, onde eles possam descansar e restaurar suas forças. Só que lá os necessitados vão atrás dele. E Jesus, quando vê aquele pessoal necessitado, Jesus também se enche de compaixão para cuidar deles. Porque Jesus vê que eles estão como ovelhas sem pastor. Quantas pessoas, minha irmã, meu irmão, a gente vê que vive, né, como ovelhas sem pastor, que não tem orientação, que não tem quem cuide. Então, assim, hoje o Evangelho nos convida a sempre nos mover de compaixão para com as necessidades dos outros. Mas também, nós que servimos, nós que somos missionário, missionária, precisamos encontrar realmente um tempo de descanso, né? Um tempo para realmente restaurar nossas forças, nossas energias, para poder servir bem aos outros, para poder guardar essas pessoas, proteger essas pessoas que Deus coloca em nossos caminhos. Porém, a necessidade às vezes é grande. Por isso que muitas vezes o discípulo, o missionário, vive muito, às vezes, cansados. Mas cansados por quê? Porque às vezes assume muitas tarefas e não tem esse tempo de restaurar as suas energias, as suas forças. Mas peçamos a força do Espírito Santo de Deus para nos dar, né, o discernimento de fazer essas paradas, né, para alimentar nossa alma, nosso corpo, alimentar nosso espírito, né, de coisas boas para poder servir bem as pessoas, para poder cuidar bem dessas pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho. Peçamos essa luz, essa graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E fiquemos nessa presença desse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Hoje, sábado, a gente pode estar fazendo a revisão de nossa semana, agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele realiza em nosso favor, mas também bendizendo, né, por aquilo, pedindo perdão, né, por aquilo que a gente deixa de viver, essa compaixão que Deus nos pede para viver a cada dia, né, para ter esse coração semelhante ao de Jesus, cheio de compaixão. Peçamos também perdão, nos reconciliando conosco mesmo, nos reconciliando com o universo, nos reconciliando, né, com Deus, para viver bem, para começar amanhã a nossa semana com mais disposição de viver
e sermos boas e bons missionários e discípulos do Senhor Jesus. Assim seja, um abençoado dia. Amém.